No sul da China, os nativos foram surpreendidos por uma estiagem. Em consequência disso, a falta de alimentos não se fez esperar. Em meio àquelas circunstâncias, chegou um missionário, anunciou o evangelho e o povo começou a crer em Jesus. Certo dia, um dos recém-convertidos aproximou-se do missionário, manifestando a imperiosa necessidade de sobrevivência. Pastor, estamos morrendo de fome. Por acaso o Senhor pode nos ajudar? Diante dessa pergunta desesperada, o missionário respondeu: pelo esforço humano, não podemos fazer nada. Entretanto, o Antigo Testamento narra que Deus enviou o maná para o povo de Israel em sua passagem pelo deserto. Se nos ajoelharmos em oração, Deus nos protegerá, assim como fez com o povo de Israel. Um grande milagre vai acontecer. Todo o povo orou durante 44 noites. Quando terminaram de orar, uma grande tempestade formou-se no norte, e nuvens começaram a acumular-se, provocando uma chuva torrencial. O surpreendente é que, logo após a chuva, o povo descobriu um monte de trigo tão grande que precisou ser removido com pás. A fé nos permite ter acesso à quarta dimensão, o mundo de Deus. Muitos cristãos não experimentam o mundo de Deus porque não atraem a quarta dimensão mediante a fé. Todos os feitos de Jesus, narrado na Bíblia, são produto da atração do mundo da quarta dimensão. Se você começar a ler a Bíblia com a lente da quarta dimensão, descobrirá que, ao realizar um milagre, Jesus não dizia: eu o curei, e sim, a sua fé, sua quarta dimensão, o curou, ou a sua fé o curou, vá em paz. Em outras palavras, nossa fé é um milagre da quarta dimensão. Um outro nome da fé é a obediência. O que provocou a ira de Deus em Cádiz Barneia, limite da terra de Canaã, lugar que manava leite e mel, foi a falta de fé e a desobediência por parte de Israel. Logo depois de passar 40 dias fazendo o reconhecimento da terra de Canaã, 10 espias falaram mal da terra e criaram um ambiente de insegurança e medo. Aqueles espias não tinham Deus no coração. Reconheceram, ouviram e observaram a terra do ponto de vista humano. No final das contas, como não criam em Deus, obviamente tampouco lhe puderam obedecer. Por causa do relato desanimador, todo o povo de Israel amedrontou-se, pôs-se em prantos e pediu um novo líder a fim de voltar para o Egito. Tratava-se de uma rebeldia, uma falta de segurança e desobediência grupal. Como consequência, a ira de Deus obrigou a Israel a viver durante 40 anos no deserto. O pecado que mais desagrada a Deus é a desobediência e a falta de fé. Algo semelhante aconteceu quando Jesus pregou a palavra em Nazaré, o vilarejo onde vivera. Na sinagoga, o Senhor abordou 2 temas do Antigo Testamento. Tratava-se de nada menos que o milagre de Elias e o de Eliseu. Por meio deste relato, podemos nos dar conta das consequências de alguém que tem fé e reage diante da palavra. A viúva de Sarepta, uma mulher que demonstrou fé mediante a obediência. O primeiro milagre foi algo que aconteceu na época de Elias. Havia uma grande seca, porque não chovia havia 3 anos e 6 meses. Em consequência, muitas mulheres em Israel tinham ficado viúvas. No entanto, as viúvas não criam em Deus,
tampouco lhe obedeciam. Portanto, Deus não as ajudava. Entretanto, havia uma viúva que vivia em Sarepta, um vilarejo pagão. Sarepta pertencia à terra de Sidom, que adorava Baal. Aquela viúva, porém, temia a Deus, cria nele e obedecia. Embora, para o profeta Elias, aquela viúva não passava de uma mulher pagã que adorava outro Deus, o Senhor enviou o profeta para vê-la. Ao aproximar-se, Elias viu que a viúva estava apanhando lenha e disse: Vá agora mesmo e traga-me um pão e uma vasilha de água. A mulher retrucou: A única coisa que tenho é um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija. Eu estava exatamente apanhando lenha para entrar e preparar comida para que eu e meu filho possamos comer, para depois morrermos. Elias insistiu: Faça o que você precisa, mas traga-me primeiro um pão feito com sua farinha e seu azeite. Não se esqueça também da botija de água. Se fizer o que digo, não se acabará a farinha na vasilha, nem o azeite na botija. Em circunstância tão desalentadora, a viúva de Sarepta creu na palavra de Elias. Certamente, ela também estava com fome. Além disso, tinha um filho que chorava pedindo comida. Entretanto, não pensou em sua situação, nem na situação de seu filho. Preocupou-se primeiro em obedecer ao profeta. Não é fácil obedecer pela fé. No entanto, a viúva de Sarepta deu de comer a Elias, e o profeta comeu o pão e bebeu a água que lhe serviu a viúva. Por causa da obediência, a farinha da vasilha não diminuiu, nem o azeite da botija, e isso durante 3 anos e 6 meses, enquanto durou a seca naquela região. Foi um milagre de Deus. Onde há fé e obediência, pode-se experimentar a presença de Deus. Outro caso, meus irmãos, é o de Naamã. Naamã foi um homem que demonstrou fé mediante a obediência. O segundo milagre a que Jesus se referiu ocorreu na época de Eliseu. Nesse tempo, havia muitos leprosos em Israel. No entanto, nenhum deles cria que Deus poderia curá-lo. Contudo, o que aconteceu a Naamã, general do exército da Síria, país inimigo de Israel, foi diferente. Ele era leproso. Certo dia, Naamã ouviu uma jovem serva israelita dizer o seguinte à sua senhora: Eu gostaria que o meu senhor fosse até o profeta em Israel. Se Eliseu orasse por ele, meu senhor seria curado da lepra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Assim que escutou essas palavras, Naamã viajou até Samaria para encontrar-se pessoalmente com o profeta. Todavia, ele foi primeiramente ao rei de Israel, que reagiu, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou eu Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. 2 Reis 5:7. O rei teve essa reação porque imaginava que a presença do sírio tinha segundas intenções, isto é, aquela seria uma desculpa para atacar Israel. Ao ouvir a notícia de que seu rei havia rasgado as vestes, Eliseu pediu que lhe enviassem Naamã. Assim, Naamã apresentou-se diante da casa de Eliseu, acompanhado de seu grande exército. Para sua surpresa, porém, o profeta nem sequer saiu para saudá-lo e enviou um servo para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ao ouvir estas palavras, Naamã ficou muito indignado e saiu dizendo:
Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão para o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abama e Farfá, em Damasco, melhores do que todas estas águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Quando Naamã, furioso, virou-se para ir embora, seus servos aproximaram dele e disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Naamã foi persuadido por seus servos e banhou-se 7 vezes no Jordão, tal como o profeta Eliseu havia mandado. E o milagre aconteceu. Naamã foi completamente curado de sua lepra, e sua pele ficou tão lisa como a pele de um bebê. Naquela ocasião, na sinagoga, Jesus recordou a esses 2 milagres. No entanto, esses 2 relatos não coincidem exatamente com o espírito do Antigo Testamento, visto que em ambos os casos, os protagonistas pertenciam a 2 nações pagãs. A viúva de Sarepta era uma mulher da terra de Sidom, e Naamã, o general do exército, era um homem da Síria, inimiga de Israel. Qual é o ensino que Deus quer ministrar a nós por intermédio dessas histórias? Elas significam que, sem crer e obedecer, mesmo que a pessoa faça parte de uma nação eleita por Deus, ele não a ajudará. Ao contrário, se, apesar de pertencer a uma nação pagã, a pessoa temer a Deus, crer e obedecer, então o Senhor virá em seu socorro. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca, e eu o alimentarei. Salmos 81:10. Esse texto bíblico revela o nosso problema: não escutar a voz de Deus e não obedecer ao Senhor. Deus sempre foi um Deus de promessas. Deus, Criador de todo o universo, quer satisfazer nossas necessidades pelo seu poder. Ele disse: Abra a sua boca e eu o alimentarei. Atualmente, muitos que afirmam crer em Deus não ouvem sua palavra e não lhe obedecem. Por esse motivo, o Senhor não se manifesta no meio deles. Por mais que mantenhamos cerimônias religiosas magníficas, se não houver fé nem obediência, nossa relação com Deus não poderá ser mantida. Não que Deus deixe de nos salvar por ter a mão encolhida, ou deixe de atender às nossas orações por não poder ouvir. Deus não age em nosso meio por causa da desobediência e da falta de fé. Confessar: creio em Jesus Cristo, fui batizado e sou membro de tal igreja, não garante a obra de Deus em nossa vida. Deus não olha para o exterior, isto é, para o ritual e a forma, mas sim observa o interior, a fé e a obediência que conservamos em nosso coração. Onde há fé e obediência, Deus age ainda hoje. A desobediência é outro nome para a fé morta. Obediência é o ato de deixar que Deus tome a iniciativa. Isso implica a pessoa renunciar ao próprio julgamento, à própria decisão. Esse tipo de obediência surge unicamente quando se crê, quando se obedece àquele a quem a iniciativa é entregue. No caso de haver certa dúvida ou incerteza, essa fé deixa de ser genuína. Deus não opera em uma fé que não seja completa. Mais do que falta de fé, a desobediência é uma fé morta. O dilema surge quando se afirma crer,
mas não se obedece. Isso é ter uma fé morta. Nem todos os cristãos experimentam o poder de Deus aqui na terra. Devemos analisar cuidadosamente se a nossa fé é genuína ou se simplesmente estamos enganando a nós mesmos. Diante da menor dúvida, devemos restaurar nossa fé pela obediência. Dessa forma, conseguiremos viver unidos a Deus. A falsa fé demonstrada por Marta. A partir deste ponto, vamos analisar a incredulidade e a desobediência com base na história de Marta e Maria. Como todos sabem, a história começa com a morte de Lázaro, irmão dessas duas mulheres. Fazia muito tempo que os pais deles haviam morrido, e o irmão, o arrimo da família, agora morrera também. E Jesus chegou quando já se haviam passado 4 dias desde a morte de Lázaro. Fazendo este pedido, Marta murmurou contra o Senhor: se estivesses aqui 4 dias atrás, meu irmão não teria morrido. Por que chegaste tão tarde? Já não há esperança para nós. Marta e Maria estavam sem esperança. Agiam na 3ª dimensão. Na 4ª dimensão, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Marta, entretanto, cria no Jesus de 4 dias atrás, mas não no Jesus daquele momento. Aqui vemos o grande erro da fé que Marta demonstrava ter. A fé não deve mudar por causa das circunstâncias. Entretanto, Marta não tinha esse tipo de fé. Analisemos nossa fé com base na conversa de Jesus e Marta. Senhor, disse Marta a Jesus, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia, respondeu Marta. Então Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Não parece algo estranho o diálogo entre Jesus e Marta? Se você estudar o texto minuciosamente, perceberá que Jesus está tentando transmitir a ela um ensino importante. Jesus está usando a linguagem da fé para que opere a 4ª dimensão. Marta, porém, não está sequer preparada para ouvir as palavras de fé. Em síntese, a fé professada por Marta era falsa. Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta reagiu dizendo, no dia da ressurreição, claro. Além disso, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? No entanto, Marta só atinou em responder, sim, eu creio. Tu és o Cristo, o Senhor. De início, parece que Marta está fazendo uma confissão de fé. Mas, se analisarmos o texto cuidadosamente, percebemos que Marta não está respondendo à pergunta feita por Jesus. Marta não cria em Jesus, só acreditava no que conhecia. Conhecer e crer são 2 coisas totalmente distintas. Fé não é somente crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas sujeitar-se à vontade e justiça, renunciar ao próprio julgamento e decisão. Se Deus nos fala, devemos crer nele e segui-lo, por mais que o nosso intelecto não o aceite, nem as circunstâncias nos acompanhem. A cena seguinte, descrita na Bíblia, mostra Jesus dirigindo-se à tumba em que Lázaro estava sepultado. Marta e Maria o acompanhavam, e ele estava chorando. Com certeza, Jesus não chorou por estar triste pela morte de Lázaro. Ele sabia que o ressuscitaria. Naturalmente, ele chorou pelo tipo de fé demonstrada por Marta e Maria, uma fé morta. Como podemos saber
que a fé professada por Marta e Maria era uma fé morta. Se as duas irmãs tivessem uma fé genuína, não haveria por que se desesperar, atemorizar-se e sentir frustração pela morte de Lázaro. Elas estavam tristes pela aflição, por não crer em Jesus, embora o Senhor estivesse presente ali mesmo. Cremos que o Senhor tenha chorado por causa da incredulidade demonstrada por Maria e Marta. O que você acha da resposta dada por Marta? Não é mais do que mostrar ignorância a respeito do que Jesus deseja. A fé morta não pode atrair nem fazer que se experimente a quarta dimensão de Deus, tal como aconteceu a Marta. Por mais que a quarta dimensão se revele diante de algumas pessoas, elas não se dão conta disso. A obediência requer uma decisão, mas se uma pessoa não confia na outra, não lhe pode obedecer. A reação de Marta mostra justamente isso. Essa cena deu-se quando Jesus se achava diante do túmulo de Lázaro. O diálogo continuou e a falta de comunicação também. "Tirem a pedra", ordenou Jesus. Apesar da incredulidade de Marta, Jesus insiste na linguagem da fé e trata de atrair o mundo da quarta dimensão. Aqui está uma amostra da típica desobediência. E mais, pode-se dizer que se tratava de uma rebeldia. Jesus se viu surpreendido pela falta de fé de duas discípulas como Marta e Maria. Ainda quando Jesus lhe pediu que removessem a pedra para que ele pudesse ressuscitar Lázaro, Marta e Maria não obedeceram. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Nesse caso, porém, Jesus estava tratando de ensinar Marta. Tão somente como a remoção da pedra, o milagre iria acontecer. E a quarta dimensão manifestaria em sua plenitude. Marta estava repelindo o coração de Jesus, que lhe estava oferecendo a maior felicidade de sua vida. Muitos judeus estavam reunidos naquele lugar, e Jesus repreendeu a falta de fé que Marta demonstrava. "Não lhes falei que, se você cresce, veria a glória de Deus?" Felizmente, a reação de Jesus produziu uma mudança de atitude. Eles se arrependeram de não terem crido nas palavras de Jesus e decidiram crer. Da mesma forma, se você é uma pessoa incrédula e desobediente, mas que assim que ouve a palavra de Deus, decide crer nele, Deus o aceita. Geralmente, a pedra da tumba é grande para evitar que os animais selvagens entrem e danifiquem o cadáver. Pela fé, as duas irmãs decidiram tentar remover a pedra. Agiram como evidência de uma obediência completa. A fé sem obras é morta. Se você diz que crê, deve demonstrar uma obra que evidencie sua fé. Jesus não remove a pedra, tampouco o fazem os vizinhos. Ninguém pode evidenciar a fé que outra pessoa tente demonstrar. Cada um deve agir por si mesmo, evidenciando sua fé. Jesus opera o milagre quando obedecemos, ou seja, quando removemos a pedra pela fé. Se orarmos, "Senhor, salva-nos", devemos buscar uma igreja. Se pedimos prosperidade, "Senhor, dá-nos a bênção da prosperidade", devemos dar o dízimo. Se rogarmos por saúde, "Senhor, cura-me", devemos servir e orar a Deus. Temos que cumprir nosso dever. Se apenas pedimos e nada fizermos, Deus não nos responderá. A obra evidencia a fé, e Deus responde a nossas orações por essa evidência. O Senhor quer ver nossa fé, e uma fé invisível não é fé. Em diversos textos, a Escritura dizem que o Senhor, vendo a fé, ordenava: "Seja feito segundo a sua fé." O Senhor pode ver a nossa fé, e uma fé genuína
é visível. Ao contrário, uma fé invisível não é genuína. A terra deixa de ser terra quando fica submersa nas águas do mar. A terra é terra quando permanece acima do nível do mar. Uma fé invisível não é fé. A fé genuína é aquela que se vê. Jesus estava pedindo a Marta e a Maria que demonstrassem por essa obra essa fé invisível. Remover a pedra implica demonstrar a fé mediante a obediência. As duas irmãs conseguiram remover a pedra com todas as suas forças. Ao abrir-se a porta do túmulo, um odor horrível atingiu o lugar. Nesse instante, diante da pedra, o Senhor ordenou: Lázaro, venha para fora. Todos observavam a cena com certa ansiedade. Marta e Maria também estavam ansiosas. Todos os olhares estavam voltados para a porta do túmulo. De repente, viu-se um vulto branco, mas em pouco tempo todos se deram conta de que era Lázaro envolvido em faixas, com o rosto envolto num sudário. Jesus Cristo é o mesmo antes e depois da morte de Lázaro, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O milagre de Deus havia acontecido. Da mesma forma, o milagre ocorre hoje para todos que crerem e obedecem a Deus. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Que palavra, né? Você que chegou aqui nesse canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perca nenhum vídeo que são postados todos os dias aqui no canal, tá bom? E deixe também o seu like. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Em Romanos, no capítulo 4, nos versos 19 ao 22, diz assim: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já constava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Há um ditado espanhol que diz: se você perdeu dinheiro, perdeu algo grande. Se perdeu um amigo, perdeu algo maior. Mas se você perdeu a fé, perdeu tudo. O que significa isso, meus irmãos? Significa que a fé é a fonte de vida do homem. Aleluia. Deus disse: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Isso significa, meus irmãos, que a vontade de Deus é que vivamos pela fé. A fé nos ajuda a compreender que o mundo de Deus não está distante, está tão próximo de nós que podemos senti-lo na vida cotidiana. A felicidade que Deus nos oferece está na fé. A fé nos incentiva a projetar nossa vida limitada na direção do mundo ilimitado de Deus. Qual será o caminho para viver pela fé? Pensando em que cada pessoa tem nacionalidade própria e cultura próprias. Agora eu vou lhes falar as características mais comuns, meus irmãos, dos homens de fé. O primeiro ponto fundamental é que esses homens de fé, eles alimentam-se do pão dos céus. O homem de fé alimenta-se do pão dos céus. D.L. Moody, o famoso evangelista, disse: eu orava frequentemente a Deus, pedindo que ele me desse fé, e esperava que a fé caísse do céu. Entretanto, a fé não chegava para mim. Certo dia, meus olhos detiveram-se numa citação bíblica.
A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Isso está em Romanos 10:17, uma passagem muito conhecida entre os irmãos. Não demorei em me dar conta de que, sem ler a Bíblia, era inútil pedir fé a Deus. A partir daquele momento, comecei a estudar a Bíblia e senti que a minha fé aumentava à medida que a palavra era implantada em meu coração. Como declara D.L. Moody, o fundamento de nossa fé é a palavra de Deus. Nossa fé alimenta-se do pão dos céus. Os grandes personagens de fé citados na Bíblia alimentaram-se também do pão dos céus. O mesmo aconteceu na vida de Abraão. As Escrituras esclarecem que Deus não o tomou por justo, por ser ele um homem justo de nascimento, nem por suas virtudes. Abraão foi um homem honesto. Em termos gerais, foi um bom homem. Entretanto, não deixou de vacilar e, quando parecia viver na quarta dimensão, permanecia na terceira. Quando parecia estar na terceira dimensão, estava na quarta. Apesar de tudo, Abraão creu em Deus ao ver as estrelas do céu, e Deus teve prazer na fé que encontrou nesse homem. O homem de fé toma a palavra de Deus como parâmetro de sua vida e vive de acordo com ela. A palavra de Deus é a matéria da fé. No Egito, Israel ganhava o pão de cada dia com o próprio esforço. E, quando os israelitas viviam da colheita, tiravam proveito do rio Nilo e plantavam sementes. Em poucas palavras, a vida do Egito era planejar, trabalhar e esforçar-se humanamente com o objetivo de ganhar o pão de cada dia. Apesar disso, ao saírem do Egito, sob a liderança de Moisés, não havia como viver pelo esforço humano. As características mostravam que não havia água, terra nem semente para plantar. Era um deserto desabitado. Por isso, os israelitas não tinham outra coisa a fazer senão simplesmente olhar para cima, olhar para o alto. Não podiam viver olhando para si mesmos ou para as circunstâncias. Não havia outra saída a não ser o céu, e a única coisa que se ouvia do céu era a palavra de Deus. A sobrevivência dependia da palavra de Deus e da fé que mostravam ter no poder divino. No Egito, Israel viveu pelas próprias forças e métodos, mas no deserto, aquele povo não podia viver senão pela palavra de Deus. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Isso está em Êxodo 16:4. Jesus disse que o homem não viverá somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No livro de João, no capítulo 1, no verso 1, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, viver pela palavra de Deus não é outra coisa senão viver por Deus. Viver pela palavra significa viver por Deus, por seu poder e graça, não pelo esforço humano. Um outro ponto que eu quero vos falar é que você precisa decidir crer. A cada momento, o homem de fé deve tomar a fé oferecida por Deus e torná-la sua. A fé
é o canal que nos permite conseguir a espiritualidade da quarta dimensão e experimentar a presença e o poder de Deus em nossa vida. O importante é que, para termos acesso ao mundo da quarta dimensão, primeiramente, devemos aceitar a realidade de que não podemos aperfeiçoar e melhorar o nível de nossa fé. Para ter acesso à quarta dimensão, devemos reconhecer que a nossa fé não é uma emoção, nem um destino, e sim uma decisão. A fé é uma decisão tomada quando a pessoa defronta com a pergunta: crer ou não crer? De maneira nenhuma, a fé é uma área na qual entra em jogo a emoção. Ainda que a emoção possa ser grande, ajuda na vida cristã, devemos entender que a fé não é emoção, e sim uma questão de decisão. Se a fé fosse emoção, por que Jesus teria repreendido seus discípulos ao dizer: vocês não têm fé? Se a fé fosse emoção, quando não sentirmos arder um fogo em nosso coração, deveríamos afirmar que não temos fé. O motivo pelo qual o Senhor repreendeu os discípulos, rotulando-os de homens de pequena fé, deve-se ao fato de a fé ser uma questão de decisão. A Bíblia demonstra que a fé é uma decisão. Paulo revela que Deus reparte a cada um conforme a medida da fé. Romanos 12, 3. Quando Pedro começou a andar sobre as águas, a questão era olhar para Jesus ou para as circunstâncias? Olhar para Jesus ou olhar para o gigante? Olhar para Jesus ou olhar para o problema? Por esse motivo, Jesus repreendeu Pedro, dizendo que ele era um homem de pequena fé. Por quê, meus irmãos? Porque o discípulo escolhera olhar para as circunstâncias e não para Jesus. A fé é uma questão de decisão, é uma área controlada pelo intelecto, não pela emoção. Não obstante, pelo fato de a fé pertencer à quarta dimensão, ter fé implica crer no oposto à terceira dimensão. De acordo com a perspectiva dos que vivem na terceira dimensão e que por isso carecem de fé, viver pela fé é sinônimo de ilógico, irracional e não científico. De acordo com eles, viver pela fé é crer no incompreensível. A bem da verdade, o mundo da fé não é oposto à lógica, à ciência e à filosofia. É mais que isso. A fé reconhece a razão. A diferença, porém, está em que a cosmovisão da fé aceita o sobrenatural. Portanto, a cosmovisão da fé não é antinatural, é sobrenatural. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Onde está a sua fé? Logo depois de ter acalmado a tempestade que fustigava o barco, Jesus perguntou aos seus discípulos: onde está a sua fé? Observe que Jesus não repreendeu seus discípulos, dizendo que eles não tinham fé. Simplesmente perguntou-lhes: onde está a sua fé? A que se deve isso, meus irmãos? Quando os discípulos subiram com Jesus no barco, o Senhor lhes disse: vamos para o outro lado do lago. Se Jesus disse, acontecesse o que acontecesse, apesar da tempestade, o barco tinha que chegar à outra margem do lago. A palavra de Deus permanece para sempre, ainda que os céus e a terra passem. O problema é que os discípulos,
haviam se esquecido da promessa divina. O que nos diferencia como cristãos dos incrédulos é que não vivemos pelo pão material, e sim pela crença na promessa de Deus. No Egito, o povo de Israel viveu pelo pão durante 430 anos. Ao chegar, porém, ao deserto, não podiam mais viver pelo pão, porque não havia alimento, água, hospital, tampouco roupas. Eles dependiam somente do Senhor. Quando Israel cria na palavra, que era transmitida por intermédio de Moisés, caíam maná e codornizes, brotava água, enfermidades eram curadas e a roupa não se estragava. Durante 40 anos, o povo de Israel viveu não pelo pão, mas totalmente pela palavra de Deus. Da mesma forma, os cristãos de hoje devem reconhecer que vivem num mundo dentro de outro mundo. Os incrédulos vivem na terceira dimensão e estão sujeitos ao tempo, espaço e matéria. Mas nós vivemos no mundo do Espírito Santo, que supera o plano tridimensional. O Espírito Santo aproxima-se de nós por meio da palavra e, por meio dela, resolve nossos problemas. A Bíblia não é a palavra do mundo, tampouco é a palavra de um filósofo, de um cientista ou de um religioso. A Bíblia é a palavra de Deus que nos foi enviada do trono divino. Se lemos, ouvimos, conhecemos a palavra de Deus e servimos a Deus. Ela realiza milagres nesta vida desértica de hoje. É disso que trata a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. O vento ruidoso, as ondas gigantes e a água dentro do barco são coisas que podem acontecer na terceira dimensão. Entretanto, Deus deu força para subjugar a terceira dimensão por meio da palavra. Então, por que os discípulos não creram nela? Foi isso que o Senhor lhes perguntou. Instantaneamente, fez-se grande bonança no mar, tal como o salmista já revelara. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Salmos 107, 28 e 29. Atualmente, o Senhor acalma a tempestade de nossa vida quando lemos a palavra. Antes de sairmos em direção ao mundo, devemos crer na palavra de Deus. A diferença entre nós e os não cristãos é o grande privilégio de termos a palavra de Deus e crermos nela. Você e eu vivemos baseados na palavra de Deus. Quando alguém se afasta do Senhor, não lhe resta mais nada senão depender do próprio sentido e juízo, sendo influenciado pelas circunstâncias. Ao se afastarem do Senhor, os discípulos prestaram atenção no vento forte. No entanto, quando alguém se aproxima do Senhor, não teme, apesar do vento e das ondas, porque Jesus é maior que todas as ondas, o vento e qualquer outra coisa do mundo. O Senhor nos amou tanto que seu corpo foi dilacerado na cruz. Ele derramou seu sangue para pagar o preço de nossos pecados. Assim, podemos crer que o Senhor nunca se apartará de nós. Certo dia, quando eu era menino e vivia no campo, o galinheiro pegou fogo e as galinhas morreram em consequência disso. Ao chegar mais perto, vi uma galinha morta, completamente queimada,
mas a forma de suas asas me chamou muito a atenção. Quando levantei suas asas, notei que alguns pintinhos ainda estavam vivos. Ou seja, a galinha havia feito tudo possível para proteger seus filhotes das chamas, para que eles não perdessem a vida. Glória a Deus! Da mesma forma, Jesus carregou a cruz e derramou seu sangue para pagar o preço do pecado e nos salvar da morte eterna. Se crermos no Senhor, Ele passará a habitar em nós e jamais nos deixará. Se nos aproximarmos do Senhor por meio de sua palavra, Ele nunca nos abandonará. A pessoa que possui fé pode realizar coisas inimagináveis a um ser humano. Quando reflito sobre minha vida, sinto que ela tem sido como o salto de bungee jumping. Esse esporte consiste em subir em uma altura considerável e, depois de se amarrar a uma corda, saltar no ar. O bungee jumping não difere em nada do salto no vazio, mas quando se está para bater no chão, a corda reage de maneira que não ocorra nenhum acidente. A fé é conceber a palavra no coração, amarrar o corpo à corda da fé e dar o salto no vazio. Dar esse salto significa saltar no abismo. Quando vemos com os nossos olhos, causa-nos medo. Quando ouvimos a corrente das águas ao fundo, sentimos medo. O vento que sentimos na pele nos assusta. As circunstâncias advertem: perigo, perigo, perigo. É normal que as pessoas comuns não se aproximem da beira de um abismo, mas ainda tratem de se afastar dele. Ao contrário, os cristãos se aproximam da beira. Por quê, meus irmãos? Por saberem que a palavra invisível aos olhos os sustém. Estão conscientes de que, apesar de se atirarem ao vazio, a corda reagirá de maneira que não baterão no chão, mas no momento exato, ela os sustentará. Essa é a razão por que pratica o bungee jump pela fé. Sinceramente, não é que a fé nos sustenta com base em um princípio. Nossos olhos não veem, nossos ouvidos não ouvem, nossas mãos não apalpam evidência nenhuma. O caminho é escuro. Entretanto, podemos saltar no vazio, porque estamos amarrados à corda da palavra de Deus. Assim, sem iniciar uma aventura de fé, é impossível converter-se numa pessoa de fé. Meus irmãos, Davi era um homem de fé. Davi foi um homem ousado. Era jovem e apacentava as ovelhas de seu pai. Lutava contra leões e ursos. Como é possível, meus irmãos, um jovem de apenas 17 anos de idade lutar contra esses animais selvagens com tanta coragem? Se não fosse por acreditar que Deus estava com ele, isso não teria sido possível. Por outro lado, se tivesse lutado sem fé, apenas se arriscaria e, em vão, colocaria a vida em risco. Entretanto, como Davi tinha certeza de que Deus estava com ele, pôde vencer os leões e os ursos selvagens. Ao ser confrontado por Saul, Davi disse-lhe: "Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo.
1 Samuel 17, 34 e 35. A luta contra Golias tampouco deixou de ser uma ousadia. O rei Saul já havia se acovardado e todo o povo de Israel, que até aquele momento cantava vitória, estava atemorizado. Foi quando apareceu um jovem chamado Davi. Lutar contra Golias, principalmente quando os experientes em guerra haviam desistido, era sem dúvida uma aventura muito perigosa. Davi mesmo pensava que não tinha nada para oferecer. Sua estatura, seu peso, sua experiência em guerra, tudo sinalizava de que não havia motivo para se confiar nele. Entretanto, a razão por que Davi pôde se lançar no vazio foi a condição de que Deus estava com ele. Por trás da cena estava Saul, que cria em Deus, mas não se atrevia a se arriscar. Tampouco os guerreiros de Israel. Assim, nada acontecia. É preciso uma fé que supere as circunstâncias para podermos ver a obra de Deus. Ao praticar o bang jump da fé, Davi disse: Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel 17, 36. Quando Golias o menosprezou, Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. 1 Samuel 17, 45. Davi nunca havia visto Deus. Tal como nos acontece, Davi também não sabia se Deus existia ou não. Não havia uma forma de vê-lo, de ouvi-lo ou de tocá-lo. Entretanto, Davi decidiu crer, porque creu na promessa divina. Que promessa? A promessa da circuncisão. Deus dera a Israel a circuncisão como sinal de que estaria sempre com esse povo. Entretanto, temos uma promessa maior que a circuncisão. É a promessa firmada graças ao sangue da cruz de Jesus Cristo. O cristão é aquele que crê na promessa da cruz de Jesus Cristo. Deus está com as pessoas que creem e confiam no sangue de Jesus. Se Davi, que cria na promessa da circuncisão, atreveu-se a arriscar pela fé, quanto mais nós, que temos a promessa do sangue de Jesus. Devemos nos lembrar de que, se nos negarmos a assumir o risco, da mesma forma, Deus não atuará em nosso favor. Pedro também é um homem de fé. Pedro estava lavando as redes, pois não havia pescado durante a noite toda. Jesus pediu-lhe que lhe emprestasse o barco por um instante. Ao pregar a palavra de Deus, quase ao nascer do sol, Jesus disse-lhe que fosse pescar ao largo do lago. A água do mar da Galileia era tão límpida que os peixes subiam durante a noite e, com o nascer do sol, desciam bem ao fundo, o que significava que lançar a rede de nada adiantaria. Portanto, pescar de manhã cedo, com o sol no horizonte, era uma atitude ilógica. A palavra de Jesus foi incompreensível. Entretanto, Pedro olhou fixamente nos olhos de Jesus e notou a seriedade do assunto e a autoridade do mestre. E disse: Pesquei durante a noite toda, mas por tua palavra lançarei a rede.
É disso que trata a aventura da fé. Todos os colegas riram de Pedro ao vê-lo fazer-se ao mar junto com Jesus. Esse homem está louco. Como é possível? Se todos sabemos que não podemos pescar durante a noite toda, quanto menos com o sol nascendo. Será impossível. Essa é a aventura mais doida que já vi em toda a minha vida. Apesar do murmúrio, Pedro conseguiu pescar tanto que a rede estava a ponto de romper-se. Ao ver que não conseguia trazer o barco sozinho, pediu ajuda para os seus colegas. Veja o que está relatado em Lucas, no capítulo 5, os versos 4, 5 e 6. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde está as águas mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Como Pedro se converteu no discípulo sucessor de Jesus? Por que ele é conhecido como o apóstolo dos apóstolos? Por sua fé notável. Pedro foi um homem que, diferentemente dos outros discípulos, aventurava-se continuamente na fé. Embora não vendo nada, não ouvindo nada, nem tocando em nenhuma evidência, tomava a decisão de se aventurar na fé. Como sabemos, certa ocasião em que os discípulos tomaram o barco para atravessar para o outro lado, Jesus não os acompanhou. Eles foram surpreendidos por uma grande tempestade e tiveram de remar com muita dificuldade. Foi então que Jesus aproximou-se deles, como uma luz resplandecente. Os pescadores acreditavam numa fábula antiga, segundo a qual, se alguém visse um fantasma em meio a uma tempestade, o barco afundaria. Alguém gritou: um fantasma! No mesmo instante, todos se convenceram de que o barco iria a pique, até ouvirem uma voz. Era nada menos que a voz de Jesus: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Quem se atreveria a andar sobre a água, ao observar que as ondas o estavam fustigando e o barco havia perdido o equilíbrio? Sem o espírito de aventura, isso não seria possível. Além disso, não era dia e sim noite. Era escuridão total. Só o que viam eram as ondas, o vento e o barco em movimento. Mas foi nessa situação que Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Quando Jesus disse: Vem, Pedro não teve medo de sair do barco e começou a andar sobre as águas. Esse é o poder da fé. É certo que Pedro foi quem negou Jesus, mas na hora de crer, ele o fez com grande coragem. Pedro ficou conhecido como o discípulo sucessor, porque não tinha uma fé comum, mas uma fé acompanhada de um espírito de aventura. Pedro era uma pessoa que tinha fé que diz: se tiver de morrer, certamente morrerei. E corria até o Senhor pela fé. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Se você fosse Pedro, o que você teria feito no lugar dele? Certamente
não teria querido sair do barco. Penso que eu faria o mesmo, meus irmãos. Pedro, porém, saiu do barco. Ao lermos esse relato, o fato não nos parece um grande desafio. Entretanto, quando enfrentamos na própria pele alguma situação parecida com essa, vemos que não é tão fácil quanto pensamos. Logo depois da ressurreição de Jesus e de sua ascensão ao céu, ele enviou o Espírito Santo ao subir ao templo às 3 horas da tarde. Pedro e João depararam com um aleijado que estava mendigando. Tratava-se de um aleijado de nascimento. Pedro e João, olhando bem para ele, disseram: "Olhe para nós." Esperando receber alguma coisa, o homem estendeu a mão. Nesse instante, Pedro lhe disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." E segurando-o pela mão, ajudou o homem a levantar-se. Como vemos nesse relato, a fé do apóstolo Pedro não era nada comum. Imagine o cenário ao seu redor, com tanta gente entrando no templo. Entretanto, Pedro disse em alta voz: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Se você quer viver em outra dimensão, deve se converter em alguém de fé. Contudo, o certo é que nem todos podem se converter numa pessoa de fé. A pessoa de fé é aquela que confia na palavra de Deus. E mais, não somente confia, como também se atreve a dar um salto de bungee jump pela fé. Você ainda sente que sua fé vacila por suas emoções ou sentimentos? Então deixe de olhar a constante mudança das circunstâncias da terceira dimensão e decida crer na palavra de Deus que nunca muda. Se você decidiu crer na palavra de Deus, é tempo de começar uma nova aventura e experimentar o poder que existe na fé. Contudo, devemos reconhecer que isso não se realiza mediante a vontade humana. Isso acontece pelo fato de um homem não poder usar o poder de Deus como se fosse uma lâmpada mágica. Renuncie a esse tipo de falsa fé. Proste-se diante do Senhor, expresse uma nova dimensão de fé e comece a viver uma vida criativa. A fé é comprometer-se por completo, confiando na palavra de Deus. Nossa identidade mudou de homem pecador para homem justo, pelo fato de possuirmos o passaporte da fé. A fé é o documento de identidade que evidencia que somos filhos de Deus e irmãos de seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos os que têm essa identidade são justos e lhes é prometida uma bênção inimaginável. Se quisermos nos converter em pessoas de fé, devemos encher o nosso intelecto com a palavra de Deus. Uma vida não formada pela palavra de Deus é como uma casa edificada sobre a areia. O passo seguinte é preservar a fé, tal como Pedro lançou as redes confiando na palavra de Deus. Devemos recordar que a fé é uma área que envolve não somente o intelecto, mas também a prática. Você pode começar a experimentar o mundo de Deus no momento em que se comprometer plenamente numa empreitada chamada fé. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra poderosa. Se você chegou pela primeira vez aqui nesse canal e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações
para que você possa receber todos os vídeos e você possa deixar também o seu like e que você compartilhe este vídeo, esta palavra com as pessoas que você mais ama. E nos vemos nos próximos vídeos. Deus te abençoe mais uma vez.